Procura a satisfação de veres morrer os teus vícios antes de ti. Começamos nosso episódio de hoje com essa fala do grande filósofo, estadista e dramaturgo romano Sêneca o Jovem, que viveu de 4 a.C. a 65 depois de Cristo. Fique com a gente para mergulhar nesse tema agora mesmo. Este é o podcast Não Custa Pensar, o podcast para quem não tem medo de pensar. Eu sou Henrique Fernandes, consultor e escritor. Eu sou Alex Takayama, empresário e profissional de tecnologia. No episódio de hoje, falaremos sobre os vícios e como afetam a vida dos seres humanos. Para não cair na tentação, fique conosco até o final. Falando em vícios, e aí, Taka, já tomou seu uísque antes da gravação de hoje? Tomei uma Coca-Cola só, por enquanto. Uma Coca-Cola. Também é um vício. Pois é, mas estava dirigindo e precisei tomar só uma Coca-Cola para esquentar. Não está certo, nada mais justo. Então vamos lá. Os padrões comportamentais humanos são muitos e variados. Nosso cérebro depende de neurotransmissores, que são substâncias químicas, responsáveis por levar informação dele para as células nervosas do corpo. Um desses neurotransmissores, chamado dopamina, é considerado responsável pela sensação agradável de prazer ou bem-estar que sentimos em decorrência de situações diversas, como, por exemplo, comer um belo hambúrguer, tomar uma taça de vinho, fazer amor, receber um elogio, estar com um ser amado, ou mesmo quando se usam narcóticos, entre muitas outras, incluindo a Coca-Cola. É nessas sensações agradáveis que mora o perigo, pois nosso cérebro registra a sensação como algo positivo e que deve ser repetido, a fim de receber como recompensa a mesma percepção de prazer novamente. Um hábito é uma dessas ações que repetimos regularmente. Podem ser bons ou maus. Já a compulsão é um ato repetitivo que é executado para alívio, infelizmente de forma apenas temporária, da ansiedade ou angústia. E como sabemos, ansiedade e angústia são coisas comuns nos dias atuais, seja por desigualdade, falta de dinheiro, de amor, de emprego, de amigos, etc. Causas não faltam. Infelizmente, da compulsão ao vício, há apenas um pequeno passo ao causar dependência de comportamento, arruinando a vida do viciado e dos seus. Os vícios, inclusive, aumentam muito os riscos de sofrer doenças físicas e mentais graves. O ser humano tem sido acompanhado pelo vício desde sua origem. É muito provável que nossos antepassados, homens das cavernas, já estivessem viciados em algo naquele tempo. Seja jogo, entorpecentes, álcool, internet, celular, TV, comida, exercícios, pornografia ou qualquer outra coisa que se use para reduzir os sentimentos de ansiedade ou angústia, transformam a pessoa viciada num escravo. Alguns até matam ou se matam para continuar sustentando seus vícios. Vários dizem que é uma escolha humana jogar, beber ou se drogar, e por isso deve ser liberado e respeitado. O que você acha disso, Alex? Henrique, essa questão dos vícios é muito complicada. Eu acho que a minha principal contribuição aqui para esse nosso episódio é até um pouco contando um pouquinho da minha história, né? Eu sou um ex-tabagista, né? Então eu fumava cigarros, aí fumei durante 20 anos, coloquei meu primeiro cigarro na boca aos 17 anos, numa época que era bem diferente de hoje, né? Aquela época que eu comecei a fumar, o cigarro ele tinha uma outra imagem, né? Era meio que uma questão de revolta, tinha um pouco de glamour envolvido em você estar ali fumando um cigarro. Minha mãe fumava também, então tive referências em casa de pessoas que fumavam. E eu parei de fumar faz 5 anos agora, né? Que eu já estou livre, graças a Deus, desse vício, mas foi
um grande desafio, sabe? Foi um grande desafio, porque você passa ali de uma eventual tragada que você dá para ser aceito num grupo, né? Eu comecei a fumar por influência de amigos na escola, né? E de repente aquilo toma, né, conta de você, né? Porque realmente é um vício tanto psicológico quanto físico, né? Então você acaba fumando para depois que você você faz uma refeição, né, para aliviar o estresse do trabalho, acaba virando também uma rotina ali. É muito difícil mesmo de você parar de fumar. E graças a Deus, assim, não foi na primeira vez. Eu precisei fazer várias tentativas para conseguir parar de fumar. Tentei adesivos de nicotina, tentei aquelas gomas de mascar também com nicotina, tentei métodos como ir reduzindo para tentar ver se quimicamente isso vai desintoxicando o corpo e não conseguia parar de fumar de jeito nenhum. Foi só lá na quinta ou sexta tentativa que eu fiz algo assim totalmente diferente mesmo. Fui correr muito atrás de informação antes de fazer a minha última tentativa, li muitos livros, inclusive, para quem estiver nos assistindo, eu recomendo um livro em específico, que foi o que me ajudou muito, chama The Easy Way to Stop Smoking, de um autor chamado Alan Carr. Ele é um americano, se não me engano, e ele é uma das maiores referências para quem quer deixar o tabagismo. E não foi usando exatamente o método dele, mas o livro dele me abriu os olhos a respeito muito de como funciona o vício do tabagismo, tanto em questão química no corpo. Então o livro dele, apesar de falar que é a maneira fácil de parar de fumar, não tem nada de fácil, tá? De fato. Ele botou esse título justamente para chamar a atenção do livro, mas o livro ele é muito bom, assim, ele me ensinou muita coisa e foi a É partir uma dele dica que eu boa. realmente consegui parar de fumar, né? Eu acabei fazendo uma aplicação de PNL, que é Programação Neurolinguística. Então eu vi tudo que tinha dado errado nas tentativas anteriores, entendi como funcionava o funcionamento do vício, analisei como que era o meu próprio comportamento, em quais momentos eu fumava, em quais momentos eu ficava com mais vontade de fumar, e aí eu apliquei a PNL para conseguir Uhum. parar. Foi bem difícil mesmo, mas algumas coisas me ajudaram muito, né? Então, busca da informação foi a primeira, que eu posso dizer que é muito importante a pessoa entender de como o vício funciona no corpo, tanto em termos químicos quanto em termos psicológicos, é muito importante para essa mudança. E também você ter bons motivos para parar, porque eu adorava fumar. Né? Era uma Sim. coisa que eu não só fumava por vício, mas gostava de fumar, do ato de fumar, da sensação que dava no corpo. Então eu E esse é o gostava, mas eu perigo. fui reunindo, exatamente, mas eu fui reunindo aí através do tempo, né, das várias tentativas, vários motivos para parar de fumar, desde que incomodava meus parentes, minha esposa, né, eu tenho um filho pequeno também, até coisas menores, né, que me incomodavam, como estar com o cheiro do cigarro na roupa, era uma coisa que me incomodava, né, e a imagem que isso transmite. Eu fui listando todas essas questões que me incomodavam para que eu fosse tendo cada vez mais motivos para parar. E uma coisa que eu fiz aí para quem porventura quiser tentar também é justamente anotar essa lista e deixar ela sempre acessível, né? Aí tem uma coisa meio da PNL, que é você ter esses recursos, né, informação ali na sua mão, fácil para quando você tiver um gatilho você puxar. Eu deixava no meu celular essa lista. Toda vez que Uhum. eu sentia vontade de fumar, eu parava, né, me controlava, abria o celular e revia a lista. Eu tinha colocado lá uns 10, 12 Muito motivos, eu nem lembro interessante. mais, e revisava, e aquilo me dava força para perseverar, né, É continuar sem fumar. muito Então, legal. foi assim durante praticamente um ano inteiro. Então, durante um ano inteiro eu fiquei com vontade, de vez em quando hoje ainda me bate vontade, acho que é aquela memória afetiva que eles dizem, né?
Às vezes Sim. você está num restaurante, aí termina de jantar e dá vontade de fumar, mas é muito mais ocasional hoje em dia. Mas foi muito difícil. Mas eu recomendo todo mundo que tenha não só o vício de fumar, né, mas qualquer tipo de vício, que busque, né, aí alternativas para lutar contra ele, porque alguns fazem mais mal que outros, mas infelizmente nada que é feito de maneira desmedida faz muito bem para a saúde, né? Aliás, se for possível depois você disponibilizar esses dados, a gente coloca na descrição do episódio. Porque, sinceramente, meu amigo, esse é o fumo é uma das coisas mais graves que existem. O hábito de fumar continua sendo uma das maiores causas de morte prematura que existe. Eu tenho, por exemplo, né, 2 casos. Um da minha ex-esposa, que faleceu aos 50 anos de idade devido ao cigarro, e outro de um primo meu que, sinceramente, ele teve um AVC, teve muita sorte, não deixou sequelas, mas o médico foi taxativo, ou você larga o cigarro ou você vai ter outro AVC e o próximo, meu amigo, pode esquecer, né? É um vício muito ruim, Henrique, muito ruim. Ainda bem que, pelo que eu tenho visto, as novas gerações estão muito mais atentas a essas questões de saúde e tem Precisa. uma incidência muito menor de tabagismo. Entretanto, eu li outro dia a matéria de que existem agora aqueles cigarros eletrônicos, né, os Os vapes. vapes. Aquilo é um veneno. E esse está sendo exatamente o mal da garotada hoje em dia. Muito cuidado, né? E chega a ser muito pior que o cigarro. Tem casos de pessoas, eu li, inclusive recentemente, um caso lá de uma jovem que começou a cuspir pedaços do pulmão depois de ter sofrido sérios danos causados pela vape, né? Então, é uma coisa que as pessoas precisam ter em mente que e aí eu me lembro de uma questão até anedótica, porque eu convivi com você vários anos, e aquela vez que você lá em Londres desceu frio abaixo de 0 para fumar na porta do hotel. Então, cara, realmente é algo assim que é preocupante e efetivamente é algo que causa dano. Se nós paramos para pensar, a maioria dos vícios causam danos. O caso do cigarro e da bebida é indiscutível, óbvio, e os entorpecentes, sem falar disso também, mas dois vícios legais, entre aspas, o cigarro e a bebida, que você compra em qualquer lugar, meu amigo, isso já causou milhões de mortes pelo planeta afora, né? Uma das coisas importantes, na minha concepção, é que a aplicação de impostos altos, da mesma forma a legislação anti-tabaco, né, que, por exemplo, proíbe o fumo em ambientes públicos, e essas campanhas anti-fumo estão positivamente ligadas a essa redução do tabagismo hoje em dia. Porque, como você disse, antigamente existia um glamour, né? O homem de Marlboro, blá, 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 o cara era bad boy. Bad boy, porque fumava, e não sabiam efetivamente, e graças, vamos dizer assim, à questão da sociedade estar sendo enganada pelos fabricantes de tabaco, meu amigo, que sinceramente você estava recebendo veneno em doses, né? E, inevitavelmente, o fim de todo mundo que fumava era um só. Então, são raros os casos de pessoas que conseguiam viver até longas idades sem ter assim danos físicos devido ao cigarro, né? Então, todas essas questões que hoje nós vemos dessas campanhas, inclusive com o envolvimento do governo em si, então tais atitudes governamentais, na minha concepção, devem ser estendidas, não só a questão do tabaco, mas o consumo de bebidas alcoólicas. Outra coisa hoje em dia, que pode não ser uma dependência física, mas é uma dependência psicológica que causa muito dano, os jogos de azar, como as bets, por exemplo, né? E outros hábitos legais, né? Ou seja, que a legislação permite e que estão fortemente enraizados em nossa sociedade, né?
Então, cara, é muito bom realmente ter esse feedback seu aí para o pessoal que assiste o podcast, ter noção de que realmente é algo que não é brincadeira, não. Lidar com um vício não é brincadeira. Eu posso citar que eu, felizmente, não tive vícios, mas eu poderia ter tido, porque eu fumava, quando eu comecei a fumar também na adolescência, eu acendia um cigarro na bituca do outro. E Eu também. chegava a fumar um maço de cigarro por dia, né, Henrique? Então, você vê isso vezes 20 anos, você imagina quanto dinheiro não foi pro ralo, né? Hoje eu me arrependo profundamente, né? Assim, infelizmente, o importante é que você criou, vamos dizer assim, consciência de que isso era uma coisa que estava te prejudicando, tanto no aspecto físico quanto na questão psicológica e financeira, e decidiu desistir. Aliás, você fez da forma correta, porque um vício depende muito do autocontrole e da autodeterminação da pessoa em se livrar dele. Então, meu amigo, não tem outro jeito. Eu, por exemplo, Uma também. coisa que me ajudou muito nesse ponto que você comentou agora foi, como eu gosto de falar, não jogar poeira para debaixo do tapete, sabe? Você fazer uma avaliação crítica de você. Eu, por exemplo, ao subir alguns lances de escadas, me sentia meio ofegante. Aquilo me incomodava muito. Então, durante várias ocasiões, eu acabei falando, não é o cigarro, tal. Tentava meio que achar justificativas, mas hoje, tendo parado, eu consigo efetivamente dizer era que o cigarro. tudo muda. Era o cigarro, melhora a respiração, melhora o fôlego, melhora paladar, melhora assim muita coisa. Então, assim, Não, e melhora o infelizmente, aspecto, porque você, inclusive, sim. parece mais jovem agora do que da última vez que eu te vi, e que você fumava. Não é verdade. Obrigado. Mas é verdade. Você nota o quanto o cigarro causa um dano físico à pessoa, mesmo que ela não perceba de imediato, né? E outra, é muito mais fácil você perceber esses ganhos em questão de saúde e aparência depois que você fica um tempo sem ver a pessoa. Para a pessoa em si, ela não vai descobrir isso com facilidade, porque ela se vê todo dia fazendo a barba, etc. Então não é uma coisa É simples, né? verdade. Então, realmente, percebe-se que foi um ganho positivo para você, sem a menor dúvida, né? Eu, assim, posso contar uma questão, eu dei muita sorte, porque o cigarro eu só fumei 2 anos, dos 17 aos 19, porque, como eu disse, eu acendia um na bituca do outro, acabou me dando uma amigdalite violenta, que eu larguei de vez aquilo lá, né? Mas, em compensação, outra coisa que eu fiz até idades relativamente avançadas foi beber. Eu sempre gostei muito de beber, e beber destilados mais do que cerveja e outras coisas, né? Eu gostava muito de uísque, conhaque, essas bebidas mais fortes. Então, tá, mas o mais interessante de tudo é que eu larguei, né, depois que eu tive esse problema da ataxia, eu larguei completamente a bebida, não sinto absolutamente necessidade nem falta nenhuma. Então, realmente é uma questão de muita sorte isso daí, porque eu tive vários amigos de infância que, meu amigo, tinha um caso lá triste de um rapaz que ele levantava 2, 3 horas da manhã e ia até a geladeira, pegava e matava meia garrafa de 51, às 2 ou 3 da manhã. Então, por aí você nota o quão perigoso é um vício, né? Mas agora vamos deixar, vamos deixar um pouquinho o cigarro e porque as pessoas acham, né? Os vícios eles são essencialmente cigarro, bebida, entorpecentes, e a gente sabe que não é só isso, não. Né? Aliás, agora vamos falar sobre um caso que, meu amigo, está gerando um monte de problemas, não só no Brasil como fora daqui, que é a chamada oniomania, ou transtorno de compra compulsiva, que é o que tem levado muitas pessoas a se endividarem.
estourar os limites de cartão de crédito e cheque especial e, por fim, detonado completamente suas finanças e sujado seu nome junto aos serviços de proteção ao crédito. Então, comprar coisas inúteis e em grande quantidade é uma dessas características, né, da oniomania. Inclusive, um recente estudo publicado no Journal of Business Research investiga como o medo de perder, ou FOMO, Fear of Missing Out, em inglês, e a paixão intensa pela marca, né, levam muitos consumidores à compra compulsiva. Plataformas como TikTok e Instagram facilitam muito para as marcas fomentarem esse sentimento de urgência, né? Inclusive, eu li recentemente na Folha de São Paulo que na Inglaterra há pessoas viciadas em buscar imóveis na internet. Ou seja, pelo jeito, seres humanos podem se viciar em qualquer coisa mesmo, né? Já passou por isso, Alex? Você também está viciado em buscar imóveis pela internet depois que largou o cigarro? Graças a Deus não, graças a Deus não, Henrique, mas você sabe, é uma coisa engraçada essa sociedade do consumo que a gente vive, né? A gente até conversou um pouco disso, da obsolescência programada, né, dos itens, então você está sempre comprando um iPhone mais novo, o celular mais novo, o notebook mais novo, o carro mais novo, então você está sempre nessa, parece um círculo, né, de consumo que nunca para, mas além disso, eu acho que tem muita questão, as redes sociais trouxeram muito essa ilusão do mundo perfeito que parece que alguns influenciadores vivem, né? E as pessoas estão muito frustradas, né? Eu vejo que hoje em dia as pessoas vivem muito frustradas por não terem a roupa mais bonita, ou a roupa do influenciador, ou algum item que o influenciador mostra. Parece que as pessoas anseiam esses bens materiais como uma forma de satisfazerem, né? E isso é muito ruim, né? Porque a pessoa está buscando externamente algo para tentar apaziguar o que ela sente de ruim dentro dela, né? Exatamente. E eu vejo isso como um problema a ser tratado, talvez até um problema médico, sabe, em algumas pessoas, sabe, a pessoa precisa de algum tratamento, sabe, às vezes remédios para ansiedade, tentar tratar isso, porque você gastar além da conta é muito perigoso, né? Tem pessoas que acabam atrasando conta de escola dos filhos, eu já vi alguns casos assim, por causa disso, ou contas básicas, essenciais, porque compram coisas desnecessárias. Isso é muito ruim, né? Muito ruim. Eu tenho até, inclusive, exemplos na família de situações dessas. Então, é algo assim que está a todo instante sendo mostrado para nós. Essa necessidade do ser humano em direcionar as coisas para o externo, ou seja, eu sou feliz porque eu tenho um carro do ano, eu sou feliz porque eu tenho um relógio estiloso ou um iPhone de último modelo. E não para pensar que a felicidade é algo inerente a você, meu amigo. Não é algo lá de fora que vai te fazer ser feliz ou não, é um estado de espírito seu. Então você tem que estar em equilíbrio para efetivamente conseguir ser feliz. E ser feliz você pode ser sem ter nada dessas coisas. Aliás, parece incrível, mas uma das coisas que eu aprendi com os anos passando é que, meu amigo, a gente não precisa de nada disso, efetivamente, sabe? A sociedade nos doutrinou de uma forma que sinceramente, está errada. Nós não precisamos de nada disso para seguir em frente. Sim, por ser descendente de oriental, eu vejo muito filosofia oriental, né, em canais que às vezes eu sigo, enfim. E uma mensagem que uma vez eu vi em um desses canais de filosofia indiana, né, não é exatamente da minha descendência, mas eu sou descendente de japonês, mas tem a ver ali, é muito próximo, né, porque tudo se origina por ali, era que o rapaz, ele fazendo uma reflexão, ele dizia assim: tudo que te faz feliz de verdade, na realidade, é de graça. Só você que não percebe. Então, exatamente.
Talvez você estar com a sua família, você ter saúde, poder fazer seus projetos ou trabalhar com aquilo que você gosta, fazer as coisas que você gosta. A boa parte das coisas que vão te fazer feliz são de graça. Obviamente que a gente precisa ter algumas coisas, né, nessa vida, porque alguns bens materiais para o nosso conforto, né, a gente não quer viver que nem os nossos antepassados, homens das Uma cavernas, né? caverna. Na caverna sem nada. É bom ter um bom celular para você fazer bons vídeos com os amigos, né? Poder gravar alguma coisa, falar com qualidade. É bom você ter um carro que funcione, que não te dê problemas, manutenção, mas Que não te você não largue na precisa rua. ter. Exatamente, mas você não precisa ter o carro mais caro, né? Não. Nem o telefone mais caro. Na maioria das Não. vezes isso não faz diferença nenhuma, né? Você tem toda a razão, meu caro, porque é a questão dos valores, né? Como você falou, a sociedade de consumo, ela nos instilou esse tipo de pensamento por interesse próprio das empresas, óbvio, né? E Com se certeza. aproveitando. Propaganda, né? A propaganda instiga o interesse das pessoas de uma forma, né? Tu era o homem de Marlboro instigando que você era todo especial se fumasse, ou então é a Apple com seu iPhone dizendo que você é o cara mais lindo e maravilhoso se usar o iPhone deles, etc e tal, né? Então, as pessoas que efetivamente não se informam, não se conhecem a si próprias nem nada, elas costumam cair nessas conversas, que são as conversas efetivamente de influenciadores, né? Aquilo que a gente sempre fala de pensar com a própria cabeça. Infelizmente, eles pensam com a cabeça dos outros, então eles têm que arcar com, né, o dano que isso causa. Aliás, um dos grandes danos hoje, né, que é a questão dos jogos. Né? Nós vemos aí essas bets que estão atormentando a vida de todo mundo. Mas o mais interessante é que o ser humano tem jogado desde os primórdios de sua existência. Né? Inclusive, há um jogo chamado Mancala, cujas evidências arqueológicas mais antigas foram encontradas na Etiópia, na África. Já era jogado desde aproximadamente 6.000 anos antes de Cristo. Estamos falando de um jogo que tem 8.000 anos de idade, meu amigo. Inclusive, uma das estratégias que tem sido usada hoje com muito sucesso em diversos ramos de atividade é a tal da gamificação, né? Nós que vamos dizer assim, trabalhamos muitos anos com sistemas, informática, TIC, né? Tecnologias de informação e comunicação, o termo gamificação é algo assim notório, né? Porque ele vem exatamente das técnicas adotadas em jogos, principalmente eletrônicos, né? Em atividades que se espera tornem-se mais prazerosas e lúdicas ao executá-las de forma semelhante a um jogo, né, do que seguindo regras, vamos dizer, matemáticas ou coisas mais rígidas, né? Então, portanto, de um simples jogo que tanto gostamos para passar o tempo, a apostar em seu resultado, ou seja, no resultado do jogo, foi apenas um passo, né? Então surgiram assim os jogos de azar, como as onipresentes bets. Então, da mesma forma que a oniomania, né, já citada lá do vício das compras, os jogos de azar são uma das principais causas de endividamento dos que o praticam. Aqui no Brasil virou uma febre, né? A partir do momento que o governo liberou as bets através da Lei 14.790, em dezembro de 2023, a febre tomou conta, né? E como nós já falamos, inclusive, em outros episódios, essa é uma febre que mata, né? Mata as economias da população que jogam nelas, mata o futuro dessas pessoas e demonstra que o governo deveria ter pensado muito, muito melhor antes de liberá-las, né? Porque o governo só viu ganhos para ele quando fez a possibilidade de receber 3 bilhões de reais em 2024 em receita, né? Por sua parte, as bets se aproveitam para fisgar os jogadores da pobreza que existe na maior parte da população brasileira. Inclusive, eu estava lendo hoje que tem pessoas que vamos dizer assim, se endividaram enormemente nas bets, tentando conseguir dinheiro para sair de dívidas que elas tinham, por exemplo, de compras, né?
Então, é isso tudo aliado à desinformação quanto à possibilidade de ganho nesses jogos e ao já citado gosto natural dos humanos por jogar, é que o dano, né, cria-se em proporções alarmantes, né? Ah, aliás, né, como nós já dissemos uma vez, comparando como é praticamente impossível ganhar em jogos, segundo a Caixa Econômica Federal, por exemplo, para uma aposta simples na Mega Sena, com apenas 6 dezenas, a probabilidade de ganhar é de uma chance em mais de 50 milhões, meu caro. Sabe o que é isso? É algo assim impossível, praticamente. Por isso que são chamados jogos de azar, né? Quem ganha em praticamente 99% das vezes é a empresa, a Bet, conhecida nos filmes de gangsters como banca. Lembra? Os filmes de 007 lá dos cassinos Royale e tal, jogando lá, né? Então tinha a banca, né? Que era efetivamente quem embolsava o dinheiro. Então, consequentemente, né, eu digo para os amigos do canal, não se iludam. Bet é apenas jogo de azar, nunca investimento. Você não vai conseguir sair de dívidas jogando em bets. Diariamente aparece algum outro jogador se queixando que perdeu muito mais do que podia jogando nessas bets, né? E como nós dissemos, mesmo alguns tendo perdas imensas, continuam a jogar, na esperança de reverter a perda, e o que conseguem é ainda mais perda, ou seja, ruína total, né? Como é que você vê isso, Taka, meu caro? O jogo é muito complicado. Então, eu assimilo muito o jogo com o cigarro, né? Que eu acabei de mencionar. Você joga e você tem uma vitória e aquilo te dá aquela sensação de bem-estar, né? Igual o cigarro. Você vai lá, tá com vontade de fumar, você fuma um cigarro e você tem aquela sensação de bem-estar imediata, né? Só Sim. que no caso do jogo é perigoso, né? Porque, como você falou, as bancas vão ganhar na maioria das vezes, porque muitos dos jogos eletrônicos, principalmente os jogos eletrônicos, na realidade, são programados de uma forma que você vai ganhar algumas vezes, mas a maioria das vezes quem vai ganhar é a banca, né? Ou, no caso, o aplicativo, a Bet, o que quer que seja, né? Então, você vai ter ali uma recompensa e vai ganhar algumas vezes, porque isso que vai te incentivar a jogar um pouco mais, mas no final das contas você vai acabar perdendo. Não dá para brincar com essas matemáticas, né? As Não, não. empresas são empresas milionárias que investem muito dinheiro em todos esses cálculos, são cálculos refinadíssimos de estatística, onde você vai perder, não tem como ganhar, entendeu? Eu, pessoalmente, eu só joguei mais a fundo 2 jogos na minha vida. Então, um foi xadrez, que é um jogo que ele depende menos de sorte e mais de raciocínio lógico, né? Há quem diga que 100% de raciocínio lógico. E poker, que também é um jogo que depende um pouco mais de raciocínio, apesar de que também tem muita sorte envolvida, né? Então tem questão de cálculo, você fazer ali, calcular as odds, que a gente chama, né? Mas mesmo sendo jogos que você depende menos da sorte, mesmo assim eles têm o poder de te viciar. Então, essa questão do xadrez mesmo, eu joguei durante muitos anos, sou até federado, e é um jogo que eu gosto muito. Ele tem várias vantagens que ele te traz, né, de desenvolvimento cognitivo, te ajuda na memória, te ajuda no raciocínio lógico, tem vários benefícios, mas se você não tomar cuidado, você começa a se apaixonar pelo jogo, entendeu? Então Exato. pode virar um vício, como eu nunca tive exatamente esse vício, mas eu sempre gostei muito do jogo. Se eu não me controlasse ali, se eu não tivesse uma clareza, eu poderia me viciar, como eu já vi gente que se viciou nesse jogo. Tinha gente que ia todo dia, né? Existem clubes de xadrez, né, espalhados pelo Brasil, tem gente que E vai todo dia, vai jogar, e se não joga, fica com vontade de jogar, igual baralho, igual cartas, né? é, Tem gente que precisa ficar jogando, e tem jogo com aposta também de dinheiro. Então, qualquer jogo você pode perder dinheiro ou se dar mal se você não se cuidar.
Exatamente. Não, mas é a pura realidade. Eu, particularmente, nunca gostei muito de jogos, apesar de já ter jogado inúmeros, né? Já joguei também xadrez, pôquer, todas essas coisas. Jogos eletrônicos, meu amigo, o único que efetivamente sempre gostei muito foi o SimCity, né? Que, e para mostrar como ele realmente também é viciante, eu cheguei a ficar 32 horas seguidas jogando SimCity uma vez. Uau! E aí, quando eu enchi, eu já não tinha mais espaço para nada na cidade, eu falei, estou satisfeito. Nunca mais peguei no jogo. É, mas é Então, interessante porque isso mostra como você pode se viciar em praticamente qualquer coisa, né? Tem gente qualquer que se coisa. vicia em academia, né? Fazer exercícios, né? Você pode se Exatamente. viciar em praticamente qualquer coisa. É muito perigoso, realmente, os vícios. São muito É uma perigosos. tendência humana, né? Eu diria. E esse é que é a grande questão. Pelo fato de ser algo que é inerente ao ser humano, vem aquela clássica pergunta: como podemos curar o vício? Então, essa é uma grande questão. Infelizmente, não é nada fácil, pois o viciado tem de ser afastado completamente daquilo que o viciou, como no seu caso do cigarro. 5 anos sem fumar. Sim. Se você voltar a colocar um cigarro na boca, pode ter recaída. Então, o correto é realmente ficar longe dele, longe. Então, porque eu gosto dessa comparação, é igual a uma pessoa com alergia, né? Como aquelas pessoas que têm alergia a amendoim ou a camarões, né? Que podem até morrer se comerem ou tomarem algo para o qual é alérgico, né? Então a única saída dessas pessoas é se afastar, não tocar de forma alguma no que causa alergia, porque, como disse, é um risco de vida. Então, fora, do mesmo jeito, um vício. Então, da mesma forma, o viciado terá de agir para sair do vício, né? Ficar afastado completamente. Então, e sinceramente, a única forma de fazer algo para um viciado, dependendo, obviamente, dos graus, você conseguiu, através de autocontemplação, de programação neurolinguística e etc., desenvolver uma proteção, vamos dizer, contra o vício do cigarro. Mas pessoas que são viciadas, por exemplo, em álcool ou em entorpecentes, cara, a única forma de fazer algo por elas é com psicoterapia, não tem outro jeito. Aliás, a psicoterapia ela seria indicada para qualquer tipo de vício, né? E mesmo assim, Sim, isso a psicoterapia não vai resolver todos os casos, né, Taka? sim. Minha opinião é de que o primeiro passo é você reconhecer que você tem um vício. Então, existe um primeiro momento ali que é essa da realização, né? Você fala, nossa, eu realmente tenho esse vício ele me faz mal, de Uhum. seja financeiramente, fisicamente, enfim, ele pode fazer mal de diversas formas. E aí, a partir daí, procurar ajuda, né? Muitas vezes você não vai conseguir sozinho. Eu recorri primeiro a amigos, né, que tinham parado de fumar, por exemplo, que me aconselharam, não funcionou, mas eu também não desisti, né? E eu continuei procurando ajuda. Depois procurei livros, né? Então existem muitos bons profissionais em praticamente todos os tipos de vício hoje em dia. Então Uhum. eu diria que os passos principais é você primeiro reconhecer o vício para depois procurar essa ajuda que é essencial. Muitas vezes sozinho você não consegue. Não, não, não. E você tem que ser como você foi, proativo. Ou seja, tem que partir de Com você certeza. isso, né? Uma pessoa que diga assim, ah, né, beleza, eu consigo fumar menos se eu quiser. Desculpe, cara, isso não existe. É do mesmo caso do Você se sujeito que engana. diz, é auto-engano, você está criando uma desculpa para você mesmo continuar com aquele vício. Né? E é triste perceber que nós, seres humanos, que teoricamente somos considerados o auge da evolução, né? Porque pensamos racionalmente,
Não é bem por aí, né, meu amigo? Infelizmente, o ser humano não pensa tão racionalmente assim, não. Ele tem muita coisa que é automatizada dentro dele. E isso daí é que é o grande problema, né? Como nós falamos, para lidar com a questão da ansiedade e de tudo mais, você acaba recorrendo aos vícios como uma muleta. Né? Então, esse é um grande problema a superar, eu diria. Mas agora vamos dar uma pausinha. Pessoal, vamos deixar um recado rápido para quem está nos ouvindo. Se você está gostando do episódio e acha que alguém irá gostar também, não deixe de compartilhar. Este episódio estará disponível no Spotify, no YouTube e em outras plataformas também. Deixe sua avaliação lá. Se você gostou, dê o seu joinha para nós, compartilhe, ative o sininho se estiver no YouTube. Né? Então, eu diria que a gente já falou bem sobre o assunto. É um assunto rico, muito importante. O que poderíamos fazer, nós do podcast fizemos, né? Infelizmente não somos psicoterapeutas para ajudar ninguém nesse sentido, mas pelo menos a gente indica a possibilidade, fica a dica de um caminho, né? E nesse sentido, quais seriam as suas palavras finais, tá? Em relação ao que nós discutimos hoje e essa questão dos vícios? Legal, vamos lá. Eu acho que, primeiro, se você tem um vício e você quer deixá-lo, é importante, então, você primeiro não desistir. Então, pode ser que você faça uma tentativa, uma segunda tentativa, uma terceira tentativa, não dê certo nas primeiras, mas se você persistir e se for algo que você realmente quer, você vai encontrar um caminho. Então, que nem o Henrique falou, muitas das coisas que nós, seres humanos, fazemos são automáticas, os hábitos são difíceis de quebrar, mas com psicoterapia ou com qualquer outro tipo de método, né, que possa ser utilizado no seu vício em específico, com certeza existe caminho. A gente sabe que existem pessoas que eram viciadas em álcool e pararam, pessoas que eram ex-fumantes e pararam, pessoas que eram viciadas em jogos e pararam. Então, tem pessoas que venceram o vício, independente do tipo de vício. Então, sempre existe um caminho, nunca desista. Acho que essa é a mensagem final. E busca uma ajuda, né? Acho que ter pessoas ou hoje existem várias ONGs, vários grupos de ajuda também, tem canais do YouTube que falam sobre o assunto. Se você quiser realmente parar com o vício, seja ele qualquer tipo de vício, você deve procurar essa ajuda, porque com informação e com essa rede de apoio, você com certeza pode conseguir isso. Fantástico, Taka. Ótimas palavras, meu amigo. E, né, eu diria, rapidamente complementando, que para os que ainda não caíram nas tentações dos vícios, meus amigos, mantenham-se afastados sempre deles. Informe-se, use a cabeça. Afinal, não custa pensar e evitar os danos para a sociedade. Estas foram nossas últimas palavras de hoje. Agora que falamos sobre vícios, façam o possível para ficar longe deles. Se você gostou do nosso episódio de hoje, siga-nos no Instagram, nãocustapensar.podcast. Também envie-nos sugestões de assuntos que vocês gostariam de ver discutidos no canal. Nos veremos novamente no próximo episódio. Grande abraço a todos! Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.